Ela tem sido chamada de o resfriado mais comum das doenças emocionais. A depressão é como se fosse a gripe, é como se fosse para o corpo, né? Quando a gente fala das doenças emocionais, a depressão é um resfriado. De tão comum que ela tem sido, e pelo fato de que ela tem alcançado a vida de muitas e muitas pessoas. E a gente pode perceber, na história da Bíblia, que muitos daqueles que foram inclusive chamados de heróis da fé, enfrentaram crises emocionais profundas. Moisés pede também para si a morte, diante de um momento desafiador, da dificuldade que ele tinha de conduzir e liderar aquele povo. Um dia Moisés chega para Deus e diz: Senhor, tira a minha vida porque eu já não aguento mais. Davi, certa vez, disse que a sua alma estava abatida até a morte. Ele dizia que enquanto ele não havia confessado os seus pecados, é como se os seus ossos estivessem se desfazendo, se desfalecendo. Elias e tantos outros homens e mulheres que são apresentados nas Escrituras Sagradas, mas que nos mostram que eles enfrentaram crises emocionais profundas. Mas como eu disse, ao olhar para Elias, nós não estamos olhando para um homem qualquer. Segundo os relatos, Elias era, sem dúvida nenhuma, um homem impressionante. Para os judeus daquela época, Elias era quase uma lenda. Se a gente pegar os feitos daquele homem, a história daquele homem, nós vamos perceber isso. Por exemplo, Elias marchou diante de Acabe e anunciou que só voltaria a chover mediante a sua palavra. E aquilo aconteceu. 3 anos sem chover na terra. Depois, ele disse que voltaria a chover e a chuva voltou. Elias foi milagrosamente alimentado por corvos durante esse período de seca. Elias foi aquele homem que, ali com a viúva de Serepta, ele milagrosamente permitiu então que aquela farinha se multiplicasse de maneira que eles tivessem alimento durante todo o período da seca. Elias foi aquele homem que ressuscitou o filho daquela mulher dos mortos. Elias foi o homem que invocou o fogo dos céus, e o texto sagrado diz que o fogo consumiu ali não só o sacrifício que estava naquele altar, mas também o próprio altar feito de pedras. Essas pedras viraram pó. E olha que ele ainda tinha mandado regar o altar com água, inclusive cavar uma vala em volta do altar para que a água ficasse ali retida. E ele invoca fogo do céu, e o fogo vem e consome tudo, até mesmo as pedras que estavam ali e que formavam aquele altar. Elias foi aquele homem que matou a fio da espada os 400 profetas de Baal. Elias foi o homem que abre o rio Jordão para atravessar por ele. Elias foi o homem que no seu ato final de vida, ele foi então levado para o céu sem morrer, numa carruagem de fogo. Eu não sei se isso está bom, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para esses feitos desse homem, a gente vai ver que Elias, sem dúvida nenhuma, era aquilo que a gente poderia considerar como uma lenda. Mas aqui, nesse relato, esse homem, quase uma lenda, ele ora pedindo a Deus a morte. A depressão alcança ele de tal forma que ele pede para si a morte. E a gente pode, então, de pronto aqui aprender que sim, um homem poderosamente usado por Deus também pode sentir medo, também pode passar por momentos de desânimo, também pode enfrentar a depressão. Porque quando nós olhamos então para a experiência de Elias, a gente também vai descobrir como que Deus lida com aqueles que estão abatidos.
com aqueles que estão entristecidos, com aqueles que estão passando aquele momento em que o que eles mais desejam é se esconder da vida, é se recolher e na sua reclusão viver ali esse momento de melancolia, esse momento de tristeza, normalmente sozinhos. O texto que nós lemos nos mostra nesse capítulo ou no capítulo anterior, que Elias havia vivido um confronto espiritual muito grande. No capítulo 18, se você depois quiser dar uma olhadinha, você vai perceber que ele enfrenta então os profetas de Baal e experimenta, como eu disse, uma vitória impressionante. O texto diz que os profetas de Baal ficaram horas e horas a fio invocando a Baal que mandasse fogo, mas gritavam e nada aconteceu. Elias então manda levantar o altar, manda encharcá-lo com água, depois ele invoca e ele suplica a Deus, e Deus manda fogo, e o fogo destrói, como já dissemos, não só consome o sacrifício que estava ali no altar, mas o próprio altar. E no final desse confronto, como eu disse, Elias mata sozinho, a fio da espada, os 400 profetas de Baal. Mas aí algo curioso acontece, né? Porque é quase que como que no dia seguinte, Elias recebe, naquela época não tinha WhatsApp, né, como a gente tem hoje, mas seria mais ou menos como se Elias recebesse no seu celular uma mensagem. E a mensagem dizia assim: olha, Jezabel falou que vai matar você. Jezabel falou que não vai sossegar enquanto a sua cabeça não estiver numa bandeja diante dela. E aí o que acontece? Esse homem, que sozinho havia matado os 400 profetas de Baal, que havia invocado fogo do céu, que havia feito todas essas coisas que eu relatei para vocês, o texto diz que ele sente medo. E ele se põe então o caminho do deserto, caminha a distância de um dia, acha ali uma árvore, um zimbro, e ali ele se reclina naquela árvore para descansar, e ali ele dorme. E antes de dormir, e antes de cair exausto, ele ora pedindo a Deus que o leve. Ele pede a Deus a morte, porque agora ele sentia o medo, ele sentia o peso da ameaça que ele havia recebido de Jezabel, de que tiraria a sua vida. Ele foge, ele se isola, ele vai para o deserto e deseja a morte. E ali, diante daquele pé de zimbro, ele então desaba. Mas o curioso é que é nesse cenário, é nessa situação então que Deus se aproxima de Elias. E me toca muito ver que Deus não se aproxima de Elias repreendendo Elias, dizendo assim: Elias, pelo amor de mim, né? Levanta daí, rapaz. O que você está fazendo aí? Eu já não te dei tantos sinais daquilo que você pode fazer por meu intermédio. Você está agora com medo de uma mulher? Deus não repreende Elias. O que Deus faz com Elias? Deus cuida de Elias. E Deus primeiro trata de Elias naquilo que era a sua necessidade do momento, para que depois Deus pudesse também restaurá-lo ao seu ofício, para que ele pudesse então continuar cumprindo o seu chamado profético, como um profeta que ele realmente é. Mas a pergunta é: quantos de nós já não sofremos com algo assim semelhante? Quantos de nós já, em algum momento da nossa jornada, da nossa existência, nós já pensamos que talvez a morte seria para nós talvez a melhor alternativa? Diante do peso, diante da pressão, diante das angústias que nós enfrentamos na vida, quantos de nós, mesmo que por alguns instantes,
não nos colocamos a pensar de que talvez, de fato, a morte seria a melhor saída. Às vezes, meus irmãos, o cansaço que a gente sente, e eu não estou falando aqui somente do cansaço físico, mas principalmente do cansaço emocional, ele é tão grande que o que nós queremos é fugir. Que o que nós queremos é ir para bem longe. Que o que nós queremos é nos isolar de tudo e de todos, para viver então aquele momento onde a gente não tem força, a gente não tem energia para mais nada. Mas quando eu olho para a história de Elias aqui, o que me toca saber é que Deus não ignora a dor de Elias, mas Deus cuida de Elias. E Ele faz isso com carinho. E Ele faz isso com sabedoria. Da mesma forma que Deus fez com Elias, Ele também faz com cada um de nós. Ele também cuida de cada um de nós. Há 3 grandes lições que a gente aprende aqui que nos ensinarão a como derrotar a depressão. Eu quero rapidamente, nos próximos minutos, compartilhar isso com vocês. A primeira delas é que Deus não abandona aqueles que estão abatidos, mas Deus se revela. Normalmente, como aconteceu também na experiência de Elias, Deus não se revela no barulho, na agitação. Deus se revela no silêncio, na calmaria. E Ele faz isso restaurando sobre nós o cuidado, renovando também em nós o propósito da nossa existência, da nossa vida. Porque a primeira coisa que Deus faz com Elias é cuidar do corpo de Elias antes de falar a alma de Elias. Como eu disse, Deus não repreende Elias, Deus se aproxima de Elias e percebe que o que Elias precisava, em primeiro lugar, era cuidar do corpo. Ele estava exausto, ele estava faminto. Na verdade, muito provavelmente Elias dorme de fome. Você não sei se já teve essa experiência de dormir com fome. Ou de tanta fome, você acaba dormindo. Porque as suas energias se vão de maneira que é quase como o seu corpo desligasse. É isso que acontece com Elias. O texto vai dizer, né? Versículo 5, 6. Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ou seja, depois daquele confronto espiritual que está narrado ali no capítulo 18, agora Elias está sobre uma condição física e emocional de total esgotamento. Mas como eu disse, Deus não repreende Elias. Deus não exige fé de Elias. Deus não condena Elias. O que Deus faz? Deus envia um anjo para cuidar dele. E o que esse anjo faz? Traz água e traz comida. Antes de falar ao coração de Elias, Deus restaura o seu corpo. Meus irmãos, às vezes, o que nós precisamos, na verdade, é dormir, é comer bem, é respirar fundo e lembrar que isso também é espiritual. Porque nós somos um ser que, embora a gente faça as divisões de uma maneira pedagógica para entender a nossa constituição, ou seja, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, mas nós somos um ser integral. Não dá para dividir corpo de alma e espírito. Aliás, o saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, ele brincava dizendo que, olha, corpo sem alma e espírito é defunto. E alma e espírito sem corpo é fantasma. Não dá para separar uma coisa da outra.
E tudo que acontece no nosso corpo tem reflexo na nossa alma e também no nosso espírito. Da mesma maneira que o que acontece a nível espiritual trará reflexos no nosso corpo. Como disse Davi, citando Davi, ele disse, olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, ou seja, enquanto eu não admiti a minha culpa dos pecados que eu havia cometido, espiritual, o meu corpo estava desfalecendo. É como se o meu corpo se estivesse deteriorando. O problema era espiritual. Era um pecado não confessado. Mas o reflexo estava no seu corpo. Muitas vezes, nós não estamos fracos na fé. Muitas vezes nós estamos esgotados fisicamente. Nós estamos precisando de descanso. Nós estamos precisando de cuidar do corpo. É nos alimentar bem, é descansar bem. Porque a cura de Deus começa no cuidado com o corpo. E nós não podemos negligenciar os cuidados do corpo, porque eles também trarão reflexos na nossa espiritualidade. Eu já, nesse processo de ministério, de acompanhar muitas pessoas, sempre que eu me via algumas situações, e principalmente pela sensibilidade que o Espírito Santo vai dando para a gente, às vezes a recomendação que eu fazia para a pessoa é, olha, procura um médico, porque pode ser que o seu problema seja um desequilíbrio hormonal. Talvez a sua tireoide não está funcionando direito. E aí os reflexos estão sendo sentidos dessa forma, né? Você está achando que é falta de fé, enfraquecimento na fé. Às vezes a negligência é com o corpo. E ele trará reflexos, então, na alma, no espírito. É isso que aconteceu com Elias. Porque o cuidado que Deus ofereceu para Elias, em primeiro lugar, foi restaurar as suas forças físicas. E olha que o cansaço de Elias era tão grande, que o que aconteceu? O texto diz que o anjo vem, dá para ele o pão, dá para ele água, ele come e bebe, o que acontece? Ele volta a dormir. Ele estava tão cansado, que ele precisava ainda de mais tempo de sono para se recuperar. E aí o anjo vem pela segunda vez, de igual modo o alimenta, dá água para ele, e agora sim, plenamente restaurado, o texto diz que ele se põe a caminhar durante 40 dias. Agora sim ele tinha as suas reservas de energia, ele havia sido reabastecido de maneira tal que ele teve condições de caminhar 40 dias. A primeira lição, então, que a gente aprende, meus irmãos, a derrotar a depressão é que Deus primeiro vai querer cuidar do nosso corpo, antes de cuidar da nossa alma. E é muito importante que a gente esteja atento a isso. A segunda coisa que a gente aprende aqui, a como derrotar a depressão, é que Deus fala no silêncio. E não apenas nos momentos de espetáculo, né? O texto vai dizer, lá no verso 12, que depois de chegar naquela caverna ali, em Horebe, depois do terremoto, veio o fogo, verso 12, né? O texto vai dizer, acho que travou. Isso. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Interessante porque Elias esperava que Deus se revelaria a ele como antes, né? Talvez como um fogo, talvez como um vento forte, talvez como um terremoto. Mas olha como Deus fala com Elias agora. Deus vem e fala com ele como um sussurro suave. Como um sussurro suave. E aqui, na verdade, meus irmãos, há uma mudança de paradigma muito importante que nós precisamos entender. Porque o mesmo Deus do capítulo 18, que havia se manifestado então com fogo, com um grande poder, com aquele grande espetáculo, derrotando ali os idólatras, agora se manifesta com o quê? Com ternura, com brisa suave,
Vocês conseguem perceber a mudança da forma como Deus se manifesta no capítulo 18 para o capítulo 19? Isso nós precisamos também entender. Porque quando nós estamos abatidos, a gente quer, muitas vezes, um sinal audível. Nós queremos uma voz clara, nós queremos um sinal visível, nós queremos respostas altas. Mas aí Deus vem e fala no sussurro. Deus vem e fala no silêncio. Deus vem e fala na brisa suave. Não no terremoto. Não no trovão. Não no fogo. Porque como é que Deus vem e fala sussurrando? Deus vem e fala sussurrando através da sua palavra. Deus vem e fala sussurrando a nós através de um abraço. Deus vem e fala sussurrando a nós através de uma oração. Deus vem e fala sussurrando a gente através de uma oração silenciosa. De alguém que se coloca do nosso lado e diz: eu não sei o que está acontecendo com você, e mesmo que você não queira falar, eu estou aqui orando silenciosamente por você. É assim, meus irmãos. A gente quer coisas visíveis. A gente quer ver Deus de uma maneira espetacular, falando em som alto ao nosso coração. Mas Deus vem e sussurra diante de nós. Eu conto que uma das experiências mais marcantes que eu tive no meu relacionamento com Deus foi quando um grupo nós éramos recém-casados, então era um grupo de jovens casados, os homens, né? Nós decidimos subir lá no município da Serra, ali na Grande Vitória, o Monte Mestre Álvaro, que é o maior monte que nós temos lá. Haviam 2 caminhos, a gente era jovem, ainda cheio de vigor, Joel, então a gente decidiu ir pelo caminho mais difícil. E aí eram 4 horas de subida e depois 4 horas descendo. Então nós chegamos bem cedinho, começamos a caminhar. Era mais ou menos, eu estava na metade do caminho, eu senti câimbras muito fortes, de maneira que eu não pude continuar. Mas eu também não queria atrapalhar, né, aquela expedição, aquela aventura daquele grupo. Eu disse para eles: olha, havia uma pedra, mais ou menos na metade do monte, né? Há uma pedra, uma parte mais clara assim. Eu falei assim: eu vou ficar aqui. Vou esperar vocês subirem, depois vocês descerem, vocês me encontram aqui e a gente termina de descer. Então eu fiquei 4 horas, porque eram 2 horas para eles subirem, depois 2 horas para voltar até onde eu estava. Foram 4 horas, meus irmãos, que eu fiquei a sós com Deus. E ali eu tive uma das experiências mais profundas que, aliás, tenho saudade de voltar a repeti-la. E como Deus falou comigo no silêncio. Como Deus falou comigo ali naquele momento, contemplando a natureza. Porque muitas vezes Deus se manifestará a nós dessa forma. Por isso, precisamos prestar atenção nos sussurros de Deus. Às vezes o silêncio será o lugar de cura. Não será no barulho, não será na agitação. Assim como aconteceu com Elias. E assim também pode acontecer conosco. E a última grande verdade que a gente encontra aqui nesse texto, meus irmãos, sobre como podemos vencer a depressão, é que Deus restaura o propósito e diz: você não está só. Percebam que Elias, ele perdeu também a perspectiva acerca das coisas, né? É muito comum, quando nós estamos vivenciando um problema, uma dificuldade que nos aflige muito, a gente se sentir como se nós fôssemos, ou que o nosso problema fosse o maior problema de todos, né? Que a situação que a gente está vivendo fosse a maior de todas. No caso de Elias, uma das coisas que o levou ali, aquele momento de depressão que ele estava vivendo, foi perder a perspectiva, porque quando ele conversa com Deus, ele diz: Senhor, lá no pé de Zimbo, debaixo do pé de Zimbo, ele diz o quê? Senhor, só sobrou eu. Lembra? Só ficou eu fiel ao Senhor. Todo mundo te abandonou, todo mundo se tornou idólatra, todo mundo. Só sobrou eu. Ele está parecendo até o sábio, né, de Eclesiastes capítulo 7, a gente citou isso, quando ele diz: eu conheci de 1000 homens só um que era sábio, das mulheres não tinha nenhuma.
né? Seria mais ou menos isso, né? Senhor, só tem eu. Não adianta, tá, todo mundo se desviou. Todo mundo é idólatra. Aí o que Deus vem e fala com ele? Não, Elias, você está enganado. Sua perspectiva está errada, porque Deus diz para ele, olha, eu também conservei em Israel 7.000. Mas percebam, se você voltar um pouquinho, capítulo 16 e 17, ali, no começo da história, você vai ver que quando Elias sai da presença de Acabe, para dizer que não ia chover durante o tempo que ele dissesse que não choveria, ele encontra um servo de Acabe que era fiel a Deus. Trabalhava no palácio de Acabe. E esse servo, depois que Acabe, então, manda perseguir Elias, manda que encontrasse Elias para que pudesse dar cabo da vida dele, ele se encontra com esse servo e esse servo diz, eu escondi 2 grupos de 50 profetas em 2 cavernas diferentes para eles não serem encontrados. Perceba? Já não era, Elias não estava sozinho. Já tinha pelo menos 100 outros profetas fiéis ao Senhor que estavam ali, que estavam sendo mantidos seguros por aquele servo do rei Acabe. Agora Deus vem para Elias, mas Elias não lembra disso, né? Porque no seu momento de angústia, no seu momento de depressão, o que ele diz para Deus? Só sobrou eu. Só tem eu fiel. Todo mundo te abandonou, Senhor. E o que Deus diz para Elias? Não, Elias. Ainda restam 7.000 homens fiéis. Elias achava que ele era o último homem fiel. Elias estava convencido de que tudo havia acabado, mas Deus vem a Elias e mostra para Elias que a história ela é muito maior do que ela pode, ou do que aquilo que Elias tinha condição de ver, daquilo que Elias tinha condição de enxergar. Deus vem e mostra para Elias, não, Elias, ainda há outras pessoas que ainda são fiéis. E sim, Elias, ainda há uma missão. Porque perceba, Deus diz para Elias, olha, Elias, eu ainda tenho algo para você. Agora você vai passar por 3 lugares diferentes e você vai ungir 3 reis, inclusive um rei que era inimigo do povo de Israel. Mas esses homens serão usados pelos meus propósitos. Você tem ainda uma missão para cumprir. E Elias vai, então, cumprir a sua missão. A gente percebe aqui, meus irmãos, que a depressão, muitas vezes, ela isola. A depressão, ela distorce. A depressão faz com que a gente perca a perspectiva correta das coisas. Mas Deus, nessas horas, vem e lembra para a gente, você não está só. Você não deve enfrentar isso sozinho. Há pessoas que amam você. Ainda há uma missão pela frente. E principalmente, eu sou o Deus que estou contigo todos os dias. Ainda há 7.000. E ainda há você. É isso que Deus vem falar conosco. A gente olha para Jesus e percebe que Jesus também enfrentou uma angústia muito grande. Aliás, a angústia de Jesus foi tão grande que os evangelhos nos narram que ali no Getsemane, Jesus sentiu um peso tão opressor no seu coração, diante daquilo que ele estava prestes a cumprir, que era caminhar para a cruz e ali entregar a sua vida como sacrifício pelos meus e pelos seus pecados, que ali no Getsemane as suas gotas viraram sangue. Suas gotas de suor viraram sangue. A angústia de Jesus foi tão grande que do alto daquela cruz, um pouco antes de entregar a sua vida, o texto diz que ele brada, ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me abandonou? Na cruz, naquele momento, ele sentiu-se abandonado. Mas o melhor de tudo é que
Jesus venceu a morte. E ele fez isso para que ninguém mais enfrentasse a escuridão sozinho. Porque hoje, ele caminha com cada um de nós. Hoje, aquele que venceu a morte, aquele que trouxe luz à escuridão, ele caminha conosco. Mesmo que os nossos olhos estejam encharcados de lágrimas, mesmo que haja nuvens, densas nuvens, que estão nublando o céu da nossa vida. Elias foi para o deserto para desistir, mas ali no deserto, Deus o encontrou. Deus levou Elias para o monte, para que ali ele pudesse restaurá-lo. Da mesma forma, Deus quer fazer isso comigo e com você. Por isso, o que a gente aprende aqui é que a gente não deve esconder a nossa dor. Mas precisamos entregar a nossa dor ao Senhor. O que a gente aprende aqui é que a gente não deve negar ajuda, mas devemos aceitá-la. Porque muitas vezes Deus vai mandar pessoas que são, na verdade, anjos, para cuidar da gente, para nos dar aquilo que a gente precisa naquele momento, para que a gente possa restaurar as nossas forças, para que a gente possa cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma. Por isso é que nós precisamos uns dos outros. Por isso que eu preciso de você e por isso que você precisa de mim. Porque, na verdade, todos nós... Eu queria muito poder dizer para você, olha, daqui para frente você nunca mais vai viver nenhum momento de angústia. Eu queria muito poder dizer para você, você nunca mais vai ter que enfrentar a depressão. Gostaria, mas eu não posso. Aliás, Paulo, quando escreve a Timóteo, seu filho na fé, ele vai dizer que aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus hão de sofrer perseguições, hão de sofrer lutas, hão de viver momentos de desânimo, de fraqueza. Mas o que nós temos é a certeza de que aquele que venceu a morte, e vencendo a morte, ele vem para estar ao nosso lado, nos ajudando em todos os momentos da nossa caminhada. Quero convidar você a fechar os seus olhos para que a gente possa fazer então essa oração final. Pai, nós queremos lhe agradecer porque o teu amor por nós é um amor que tem sido capaz, ó Deus, de enviar Jesus para morrer na cruz. O Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. E nós, ó Deus, queremos agradecer por esse teu grande amor. Queremos agradecer, ó Deus, por essa tão grande salvação que o Senhor tem operado em nossas vidas, através de Cristo Jesus. Nós queremos agradecer-te, Pai, porque o Senhor é o Deus da restauração. Nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é aquele que conhece as possibilidades, ó Deus, de exaustão da nossa alma. O Senhor conhece, ó Deus, o mais profundo abismo que nós podemos enfrentar ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. Nós sabemos que Tu és o Deus, ó Deus, que vê as nossas lágrimas, que conhece, Senhor, as tristezas que estão presentes, ó Deus, no nosso coração. O Senhor é o Deus que é capaz, ó Deus,
de discernir até o mais profundo do nosso ser. O Senhor é Deus que lê todos os nossos pensamentos. Pensamentos que às vezes nós tentamos silenciar, mas que na verdade pulsam dentro de nós. Hoje, Senhor, diante da realidade daquilo que Elias, teu servo, experimentou, nós queremos também nos render ao cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Toca, Senhor, no nosso corpo. Toca, Senhor, na nossa mente. Toca, Senhor, no nosso espírito. Fala-nos, ó Deus, fala-nos no silêncio. E restaura, Senhor, a cada dia a nossa missão. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe. Sempre lembremos que Deus está sempre pronto para cuidar de cada um de nós. E também coloca uns na vida dos outros, para que a gente não possa enfrentar essas lutas sozinhos. Eu preciso de você. Aliás, era cântico que a gente cantava bastante, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Até o fim. E assim nós prosseguiremos.